Boa noite a todos. Aqui estamos nós em mais um momento de união de nossa casa para prepararmos nosso ambiente para a oração. Nós vamos ler no livro Pão Nosso a página de Emanuel, o livro, a página Filhos Pródigos. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Lucas 15, 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos de atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, Mestre augusto e puro, pela oportunidade sagrada desse encontro, por aqui estarmos nesta noite para juntos refletirmos sobre as tarefas da mediunidade na Terra. Por isso, Jesus, te rogamos a inspiração, o amparo, o sustento, a presença dos vossos emissários, para que possamos dar boa condução às reflexões desta noite. Ampare aqueles que nos ouvem nessa hora e dá-nos, Senhor, o dom de compreendê-los, de perceber suas necessidades, para que possamos falar-lhes aos corações. Seja conosco, Senhor, e abençoa-nos o verbo, ainda que frágil, mas nessa hora, já dedicados a Ti e aos Teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, e nos ampara nesse instante, que assim seja. O tema que me foi solicitado foi Peixotinho e a mediunidade. E não foi
à toa que abrimos essa página do filho pródigo. Todo médium aqui na Terra é sempre um desses filhos pródigos que malbaratou tempo, oportunidade, saúde e vem na tarefa da mediunidade para resgatar esse abandono em que deixou suas próprias possibilidades psíquicas, que muitas vezes nós as silenciamos quando elas podem estar a serviço de muitos sofredores aqui na Terra. O filho pródigo reconhece tarde demais que ele malbaratou o tempo e que passava fome enquanto os empregados mais humildes da casa de seu pai tinham pão em abundância. E ele faz esse caminho de volta, ele retorna, ele começa a cair em si mesmo. E caindo em si, ele faz um projeto: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A mediunidade é um desses caminhos de levantarmos-nos das nossas preguiças de ontem, de nossas inutilidades de ontem, para ter com o nosso Pai. E o nosso Pai é amor. João nos ensinou isso. Deus é amor, nos disse o apóstolo João, e abriga todos os seus filhos. Por amor, Deus mandou à terra missionários capazes de registrar o seu pensamento no que concerne ao projeto de educação da humanidade. E esses emissários, esses missionários, vêm à Terra e estão em todas as culturas, intuindo, inspirando as pessoas. E foi assim que em todas as culturas do planeta, em todas as épocas da humanidade, o homem foi bem informado de que só devia fazer aos outros como ele queria que lhe fosse feito. Mesmo assim, mesmo estando bem informados, mesmo sabendo que nas mais antigas culturas, no Egito, na Pérsia, na Índia, na cultura grega, na cultura romana, nós vamos encontrar o faça aos outros como queres que te faça. Mas mesmo assim, Deus enviou ao único povo monoteísta daquela época, aqueles que já sabiam da existência de um Deus único e que o respeitava, ele manda um missionário que, através da mediunidade de efeitos físicos e por efeito de um fenômeno de pneumatografia, viesse registrar a sua lei para a humanidade bárbara de então. O primeiro e o mais conhecido fenômeno de efeitos físicos do mundo, do nosso mundo judaico-cristão, veio através desse emissário divino. Foi através dele, Moisés, que surgem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nos aparecem com Moisés. Esse missionário lutou muito para encaminhar o seu povo, para educar o seu povo nessa caminhada pelo deserto rumo à terra
prometida que ele devia alcançar. Nessa busca da terra prometida, gerações foram se sucedendo, uns morriam, outros nasciam, iam sendo instruídos por Moisés. Moisés chega, enfim, lutou muito, e quando chega a pisar na terra que lhe estava destinada, ele não a pisa, ele não conhece a terra que ele buscava 40 anos pelo deserto. E ouve a voz de Deus a dizer: eu te faço vê-la com os teus olhos, mas nela não entrarás. E assim diz o relator dessa história: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali nas terras de Moabe. Moisés não viu a terra. Esse registro está no capítulo 34 de Deuteronômio. Ele chegou, se sacrificou tanto, mas não pisou na terra. Esse exemplo de Moisés já nos deixava entrever que a vida do médium aqui na terra é assim mesmo, sacrificial. Planta muito aqui na terra, mas a colheita não é aqui. A colheita não se dá aqui na terra. Nós conhecemos a mediunidade sob os mais diferentes aspectos. A mediunidade torturada, quando ela se manifesta sob forma obsessiva, das mais simples obsessões até as mais complexas. É assim que começa a mediunidade para a maioria das criaturas aqui na Terra. O sofrimento começa já nos primeiros avisos da necessidade de ampliação, de elevação consciencial. O sofrimento é esse aviso para que o médium busque o recurso e busque ampliar a sua elevação espiritual, a sua sintonia. Um exemplo dessa mediunidade torturada no Evangelho, segundo o relato de Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, é a do obsediado gadareno, aquele que vivia pulando entre os sepulcros, ficava nu e nem as correntes conseguiam segurá-lo. Esse obsediado, logo que Jesus o cura, ele pede para ficar ao lado de Jesus. Ele queria seguir Jesus de perto. E Jesus o manda para a sua casa, vá para a sua casa e para os seus e mostra-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Essa visão de voltar para casa fala de uma outra forma de sacrifício, que é a convivência em família, doando exemplos do que fez Deus por nós, de nossos esclarecimentos, de nossa paciência, de nossa tolerância. Há também a mediunidade vulgar, quando já estamos habituados à energia mediúnica e vamos trabalhando dia a dia para torná-la útil, mas ainda não temos muito domínio sobre os nossos hábitos inferiores, nossos vícios de ontem. Então, eu me lembro do relato no livro de Atos 19, 13 a 16, dos exorcistas judeus que queria expulsar o demônio de uma pessoa, e eles diziam:
esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. E nessa hora, eles nem conheceram Jesus, mas eram homens que, no dizer do apóstolo Paulo, não têm visto a Deus. Uma maneira delicada de mostrar o descaminho que eles davam à mediunidade deles. E aí o espírito, tomando o obsediado, diz: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Isso é a pergunta que eles fazem porque não tinham mérito, não tinham moralidade para expulsar demônios. E a mediunidade sublimada é a sublimação que se dá na dor, no trabalho, no sacrifício. A palavra sacrifício significa ofício sagrado. E foi aqui conseguiu Paulo. Paulo saiu daquele processo horrível que até matava para um processo de sublimação de seus poderes psíquicos. Diz o relato de Lucas em Atos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais eram levados de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades as deixavam, e os espíritos malignos saíam. Esse é o poder de quem sublima a sua mediunidade. Nós vimos Pedro, que também começa incipiente ainda, e Jesus avisa ele: Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Mas, mesmo assim, ele cai. Na casa de Caifás, ele nega Jesus 3 vezes. Até aí, a sua mediunidade era igual à nossa, a mediunidade vulgar, mas mais tarde, com muito trabalho, com muito sacrifício, com muita doação, ele cura paralíticos, ressuscita a costureira Dorcas e prega e usa a mediunidade a serviço do cristianismo nascente. Ele sai da mediunidade vulgar para a sublimada numa mesma vida, o que é difícil. Então, o compromisso dos médiuns é esse. Jesus manda 70 apóstolos em tarefa de difusão do Evangelho e ainda lamenta: grande é a seara, mas são poucos os trabalhadores. Ide, eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. É assim que vem o médium ao mundo. Eles vêm para enfrentar lobos familiares, lobos nas relações sociais, lobos nas profissões, lobos nos templos religiosos, lobos que às vezes incitam a sua vaidade pessoal e depois, quando ele cai, eles os abandonam. Emmanuel avisa: é preciso caminhar na direção dos lobos, não na condição de feras, mas como cordeiros embaixadores. A tarefa, minha gente, é grande e urgente, e o único que deserta por medo ou por preguiça desfalca a seara e retarda a implantação do reino de Deus aqui na terra. Isso é o que nos diz Emmanuel. O exemplo disso está no livro Os Mensageiros, os muitos prantos de médiuns fracassados,
médiuns que traz tarefas definidas, delineadas. Uns se prepararam durante 30 anos para vir à Terra com a tarefa mediúnica e, é, e, e vêm, voltam como almas falidas. Então, o compromisso dos médiuns é consigo mesmo, de educarem-se, de evangelizarem-se, de sublimarem seus dons conforme a vontade de Deus. É um compromisso com o próximo, de servir incondicionalmente, sem desculpas e sem cansaço. O professor Humberto Vasconcelos fala que a mediunidade é tarefa de peso, que o portador da mediunidade com Jesus tem que ser um indivíduo diferenciado, guardar vigilância e oração constante, discrição, equilíbrio na vida familiar e sobriedade na vida social. É assim que nós saímos das atividades do mediunismo para os fazeres sagrados do mediunato, que é a mediunidade exercida como missão, como nós tivemos no Brasil Eurípides Barçanufo, Ivone Pereira, Chico Xavier e Peixotinho. E Peixotinho, nós acompanhamos de perto, porque sou filha dele, né? Sei que ele não teve, como nenhum médium, como Chico Xavier, não teve nenhum privilégio, não teve facilidades. Ficou órfão de mãe, como Chico também ficou. Ele, com um aninho, a mãe morreu. Ele era um nordestino exilado da terra que lhe deu abrigo por necessidade da própria vida, de buscar trabalho aqui no Rio. E saiu do Ceará, de Fortaleza. Foi militar, sem pouso certo, porque sujeito a constantes transferências que são naturais da profissão, prole numerosa, 9 filhos. E, além disso tudo, para acomodar, ele era asmático. A asma não lhe dava trégua, não passava um dia sem crises muito violentas. Ele enfrenta a fase de sua mediunidade torturada, né? Com os obsessores provocando, com a mediunidade, efeitos físicos que ele tinha, provocavam muitos fatos desagradáveis. Mas, num desses fatos em que ele resistiu à, a obsessão, ao comando dos espíritos obsessores que o queriam levar para a rua, para os alvoroços que toda a juventude frequentava, e ele resistiu. E aí fica paralítico, fica morto. O pai vai acordar no dia seguinte e ele estava morto. Dessa catalepsia, ele levanta mais de 20 horas depois de amortalhado. E daí recebeu o amparo do grande orador Major Viana de Carvalho, que passava por Fortaleza naquela hora. E foi à casa dele, quando soube pelos jornais desse fato tão que chamou tanta atenção, porque alguém voltar depois de 20 horas de amortalhado, já em caixão, né? Mas ele sofreu toda essa fase. Depois, na tarefa mediúnica, sofreu muitas incompreensões, muitas calúnias, tentaram insuflar-lhe a vaidade, e a tudo isso Peixotinho foi resistindo. Sua vida como médium se divide em 3 fases
naturais, porque dos próprios movimentos de transferência de residência, ele ia fundando agrupamentos, ele ia reunindo amigos para tratar dos doentes. Sua mediunidade de efeitos físicos foi trabalhada só para cuidar de doentes. Em Macaé, ele tem a grata surpresa de reencontrar Sheila. Sheila, um irmão de Sheila, aparece na reunião e dava sempre muita mensagem. Ele havia sido fuzilado na guerra. E é uma história bonita, muito interessante, que não dá tempo de contar aqui. Mas ele veio certo dia pedir oração para a irmã dele, que deveria desencarnar no bombardeio, que a Alemanha ia ser bombardeada. Disse dia e hora. Você vê, naquela época, sem nenhuma comunicação rápida, 1944, por aí, e aí aparece, aí pede a oração, o grupo se reúne na hora dita por ele, que no Brasil corresponderia à hora do bombardeio, eles oram por Sheila no grupo Pedro, em Macaé. Passa um tempo, a própria Sheila aparece para agradecer, que os espíritos evoluídos são muito gratos, e ela vem agradecer por todo o amparo que ela teve na sua morte. E ali ela reconhece em Peixotinho um filho seu de outras eras, e eles ficam, então, mãe e filho, trabalhando juntos, né, na cura de muita gente, no socorro a muitos doentes no Brasil e de fora do Brasil. E nessa época também tem um fato interessante, que os espíritos pedem que intensifiquem as vibrações, porque eles iam curar um cego em Portugal. E passa o tempo, eles encontram, uns dias mais tarde, um jornal de Portugal falando num milagre de um homem que dormiu cego, era cego de nascença, e que no dia seguinte acordou enxergando tudo. Eles, os frequentadores da casa, juntava todas essas comprovações da mediunidade de Peixotinho. Certa vez, eles estavam construindo uma casa para abrigo de crianças, chamado Lar de Maria, que existe ainda em Macaé. E os espíritos materializaram no salão uma pedra tão imensa que no outro dia precisou de 10 homens para retirar a pedra. E disse qual era o objetivo. Era para dizer que, se eles quisessem, eles podiam materializar pedras preciosas, mas que a intenção era mostrar que toda obra do bem e do amor tem que ser executada na terra com sacrifício, porque é nessa luta para conseguir o recurso é que os trabalhadores se unem para fazer um chá, para fazer um chocolate, para fazer um almoço, para cada um colaborar a fim de erigir aquela obra. É no dia a dia, aparando as arestas dos trabalhadores da casa. Foi uma lição muito grande que todos receberam com muito bom gosto. No Rio de Janeiro, na sua fase do Rio, são muitos os fatos acontecidos em cada uma dessas cidades.
Mas no Rio de Janeiro chamou atenção, inicialmente, a materialização de José Grosso, que era um espírito de alta estatura e de compleição larga, um homem grande, junto com Humberto, uma criança, seus 5 a 7 anos, cuja mãe e as irmãs estavam na reunião e Elisinho havia desencarnado e queria matar a saudade da mãezinha dele, Dona Alcina, que estava na sala de reuniões. Então, duas materializações simultâneas. Isso era, assim, muito raro em médiuns de efeitos físicos. E Dona Alcina reconhece a vozinha do Humberto antes mesmo do Humberto chegar ao salão. Na cabine, Elisinho falando, a Dona Alcina reconhece a voz do filho que havia morrido. Há também um fenômeno interessante para aquela época, que foi, uma vez, meu pai chega do quartel e almoça e se deita um pouco para o descanso, e minha mãe vai chamá-lo, porque estava na hora de voltar, e encontra uma tabuleta no peito dele, escrita assim: não acorde o médium, estamos trabalhando por Ferreira, que fez um AVC. Até aí, Ferreira era um dos companheiros do grupo Pedro de Macaé, que foi para o Rio, como meu pai também foi servir no Rio, eles estavam juntos. E meu pai, sem saber, não tinha hora para trabalhar. Ele foi deitar um pouquinho, os espíritos estavam fazendo um transplante de células em Ferreira. Olha, isso lá nos idos de 1940. Fez esse transplante, Ferreira não teve sequela alguma. É outro fato também interessante da gente perceber como os espíritos trabalham em favor dos trabalhadores da seara de Jesus na Terra. Antes que a necessidade apareça, eles já estão se mobilizando. Um outro fato que eu gosto muito dessa fase lá do Rio é que ele ia para a reunião, essa reunião tinha que ter um grande preparo, não podia comer carne, não podia beber, nem fumar bebida alcoólica, nem cigarro. Tinha que manter, no mínimo, uns 2 dias de sem aborrecimento, de pensamento elevado para participar dessa reunião. Era muito perigoso para o médium alguém despreparado ali. E aí ele indo para o grupo, ele encontra um mendigo na rua com a perna com elefantíase, aquela perna enorme e coberta de feridas. E ele se condoeu. Vamos levar para o grupo. E os companheiros diziam, mas Peixoto, ele não pode, é um homem de rua. Como é que nós vamos colocar na reunião um homem assim? E aí ele cheira mal, as feridas tinham um mau cheiro, mas papai, ele era muito compassivo. E aí ele insiste, e levaram o mendigo para a reunião. Sheila providencia logo uma refrigeração, porque era verão, Rio de Janeiro, nós sabemos do calor, e todas as portas e janelas trancadas para essa reunião tem que ser assim. E aí Sheila providencia logo uma refrigeração, e também ela tirou o mau cheiro, colocando no ambiente o seu próprio perfume, o perfume agradável de rosas. E o homem saiu dali
totalmente curado. Eu gosto muito desse caso, porque ele mostra bem o amor que move a mediunidade. A mediunidade é o meio dos filhos pródigos voltarem a Deus, que é amor, e só espalhando amor pela terra. Há um caso também de um lenço que Maria Amélia, uma senhora muito querida, levou e pediu a Nina Aroeira para dar um autógrafo no lenço. O lenço foi levado, sumiu e não voltou. Passa o tempo, ela, papai, aqui em Campos, faz uma reunião aqui na Escola Jesus Cristo, e aí Nina Aroeira trouxe o lenço, não só com autógrafo, mas em cada canto do lenço uma virtude escrita: paz, perdão, amor, tolerância. 4 virtudes, uma em cada ponta. E aí ela avisa: eu trouxe seu lencinho, vai ficar na cabine. Quando ela termina a reunião, ela entra na cabine e lá estava o lencinho autografado. É paz, amor, fraternidade e união, que a Nina Aroeira, espírito, escreveu. E era assim, a gente pedia flores aqui na minha casa mesmo, onde eu estou gravando essa palestra, a gente ficava em volta da mesa e a gente, no culto, a gente pedia, cada um pedia um espírito amigo: Sheila, joga margaridas para mim. Aí caía as margaridas. Eu quero rosas, jogava rosas. Pedras lindas de outros continentes também eram materializadas, colocadas assim, jogadas de pertinho no nosso colo. Então, nós crescemos vendo toda essa fenomenologia luminosa, porque Peixotinho foi o único médium a dar materializações luminosas. Todo mundo via os espíritos materializados e, por vezes, retirava tanto de seu corpo que seu corpo ficava na cama transparente. Via-se os ossos todos do corpo de Peixotinho. Então, certa vez também, doutor Ranieri, lá em Pedro Leopoldo, numa reunião com Chico, levou para Nina Aroeira flores, dálias, e Nina, feliz da vida, carregou para a vida espiritual as dálias que Ranieri levou para ela. Então, foram muitos os fenômenos, e aqui, em Campos dos Goitacazes, onde eu ainda resido, nós tivemos aqui no grupo, aqui atrás dessa minha casa, fez-se um salãozinho modesto, pequeno, e nesse agrupamento pobre nós tivemos a materialização de Clarencio, ministro de nosso lar, que foi assim uma surpresa até para os espíritos. Sheila, quando viu Clarencio materializado, se espantou: ministro, o senhor aqui, com um respeito imenso pelo ministro Clarencio. Bezerra de Menezes, Nina Aroeira materializava tão linda, com vestidos prateados, tinha uma costureira que observou detalhes e chegou a casa, foi desenhar o vestido de Nina Aroeira, que as materializações eram perfeitas.
Nina Aroeira estava vestida de luar. Difícil descrever tom, cor, tudo, porque são cores que a gente não conhece, que a gente não convive aqui. Então, muitos e muitos casos, os fenômenos aconteciam, em geral, onde ele ia, e eram naturais. As flores caíam em todos os lugares. Em Pedro Leopoldo, ele andando com Chico de braço na rua, veio uma chuva de flores pelo caminho onde os dois médiuns passavam naquela hora. E há um fato também interessante acontecido lá com Chico Xavier também, de uma moça que havia perdido o pai, e Chico pediu, falou, convidou para ela ir assistir a reunião, para ter um consolo, para ela saber que a vida continua, vendo os espíritos materializados. E aí a moça foi. E aí Sheila se materializa trazendo um presente enrolado em papel e envolto em panos assim diáfanos, né? Como gases, aquela fazenda bonita chamada gaze, e a gente usava para festa. O presente vem embalado e Sheila entrega essa moça. E a moça, só em tocar no presente, começou a chorar. Sheila disse que o pai dela havia mandado para ela. E aí, ao fim da reunião, todos acende-se as luzes e todos queriam saber o que foi. E ela contou uma história de uma cruz que era dos antepassados dela, o bisavô, ainda na Itália, ela era de família italiana, e o bisavô que fez esse artesanato lindo, uma cruz, que ficou para o avô dela, o avô passou para o pai. E o pai deixou para ela. Ela, quando o pai desencarna, ela pega aquela cruz e põe na mão do pai, no caixão. E o pai é enterrado com aquela cruz. E foi justamente essa cruz que o pai manda devolver à filha naquela hora, na reunião, ou seja, direto do sepulcro, né? Naturalmente já higienizada, e Sheila trouxe de volta para essa filha. Esse fato me foi narrado por Raul José Teixeira, um orador espírita, que eu não sabia desse fato, foi contado por Chico. Aliás, Chico conta muitas materializações que nós desconhecíamos, como outra materialização de Chico, de Nina e Sheila ao mesmo tempo. E Chico entrou na cabine e conversava ao mesmo tempo com Nina Aroeira e Sheila. E ele amava essas reuniões com Peixotinho. Em Fortaleza também, numa reunião, aconteceu que materializou uma senhora, e essa senhora foi fotografada, materializada. Nós temos várias fotografias no livro O Silêncio, não, no livro Materialização do Amor, de Humberto Vasconcelos. Nós temos há diversas fotografias. E essa de Maria Raquel foi interessante, porque ela deu o endereço do marido em Portugal,
e a foto foi mandada para ele. E ele mandou uma foto dela para comprovar que ela era ela mesma. E esse senhor veio até aqui, em minha casa, para rever a sua amada, Maria Raquel. E ela. Só que eles se emocionaram tanto que ela teve que se desmaterializar, porque a emoção pode conturbar, né, a materialização, e na devolução do ectoplasma ao médium depois, causar qualquer mal-estar. Então, há depoimentos muito lindos sobre as materializações de Peixotinho, e Chico Xavier conta essa história de Nina. Ela diz assim, que fala da carta, falando que a alegria que me proporcionou aqui a nossa querida Nina, conversando comigo, materializada ao nosso lado, com o caro Peixotinho no gabinete. E aí ele continua, isso é uma carta que ele escreveu ao amigo professor Clóvis Tavares, para falar dessa materialização. Ela e Sheila se materializaram na sede do centro, com a presença de mais 30 pessoas, inclusive a diretoria da Mocidade Nina Aroeira, de lá, de Pedro Leopoldo, como se estivessem vestidas de esplendoroso luar. A sensação é essa, era como luz do luar. A luz chegava a destacar os assistentes uns dos outros, e duvido que algum dos presentes não tivesse chorado intensamente ante a divina visitação, porque só as lágrimas poderiam falar por nós nas horas inesquecíveis. É o depoimento de Chico Xavier. A vinda de Peixotinho foi uma gloriosa bênção. Nossos débitos com a divina misericórdia foram consideravelmente aumentados. Quando nos encontrarmos pessoalmente, conversaremos sobre a sublimidade da graça que recebemos aqui. Isso é uma carta de Chico. Então, Peixotinho, junto com Dona Baby, minha mãe, sua esposa, que teve uma importância muito grande na mediunidade deles, e que já vinham juntos desde do segundo século da era cristã. Ampararam a cristã Lívia com o menino Quinto Celso, que é a reencarnação de Bezerra de Menezes, né? No livro Ave Cristo, nós vamos encontrar uma descrição de Emmanuel da figura do Lúcio Agripa, que era o padeiro que, junto com sua mulher, acolheu Lívia e Quinto Celso. E Emmanuel descrevia esse cristão assim: o semblante exteriorizava a beleza moral dos grandes cristãos da antiguidade, olhos plácidos e fulgurantes na face rugosa, a que os cabelos encanecidos emprestavam prateada moldura. Gente, no segundo século do cristianismo, ele já abandonara o dinheiro e o conforto decorrente de seu estado de homem rico e libertara seus escravos. Já era um homem simples e pobre, e ele diz que o dinheiro fugiu
da sua casa, mas pela mesma porta entrou a felicidade de conhecer Jesus, a felicidade de iniciar o caminho de volta para a casa do Pai, como o filho pródigo. Então, as virtudes que ele cultivava naquele tempo, ele cultivou nessa vida. A fraternidade, todos os filhos foram educados para servir com alegria, desde crianças. Levávamos a comida de criancinhas tuberculosas aqui da redondeza, chegávamos famintas, mas a ordem era primeiro dar comida ao que passou fome, porque você teve o café da manhã e nós não sabemos se teve. E nós íamos levar comidinha pronta, primeiro para as crianças doentes, e voltávamos para almoçar, comer a nossa casa que era sempre cheia de doentes, não tinha hora para chegar. Chegavam de madrugada e nós tínhamos que sair da nossa cama, ir para uma esteira no chão para dar a cama para as visitas. E todas nós ajudávamos. Quando alguém daqui do nosso agrupamento espírita adoecia, nós éramos oferecidas para dormir com o doente, com a doente, para descansar a família. E minha mãe dizia: vocês são mais jovens, vocês aguentam. E nós fomos criadas assim, para a tarefa. O verbo mais conjugado na nossa casa foi o verbo servir. Mas não descurava, não descuidava da alegria. Aprendemos a não dar muito tempo aos nossos erros nem às nossas dores, promover logo a correção e seguir adiante. Era uma casa alegre, tinha bailes aqui nos fins de semana. Naquela época fazia-se os bailezinhos nas casas das famílias. Aí eu me lembro de André Luiz, no livro No Mundo Maior, Calderaro ensinando a André Luiz e dizendo: o ato de dançar pode ser tão santificado quanto o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Nós aprendemos isso ao vivo e a cores dentro dessa casa. Todas as colegas adoravam vir para a nossa casa. Muitas vezes, no grupo, Zé Grosso fazia um céu, lua, estrelas, com a radioatividade com que tratava dos doentes cancerosos. E as colegas adoravam. A gente escurecia a sala e aparecia o chamado céu de Zé Grosso, né? Então, foi uma casa-abrigo para os amigos, para as pessoas desconhecidas, para os pobres, para os doentes do corpo, da mente, do espírito. E era uma casa-abrigo, uma casa que hospedava, não é? Paulo, escrevendo aos Hebreus, alertou: e não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela, sem o saberem, muitos hospedaram anjos. Então, são lições que nós levamos daqui dessa casa. Havia um quadro ali que estava escrito assim: Cristo é o chefe desta casa, hóspede invisível em cada refeição e ouvinte silencioso em cada conversação. E quando, na hora do almoço, a gente ia contar algum fato desagradável, algum erro de alguém, meu pai e minha mãe logo apontavam para esse quadro. Jesus estava ali, precisava ter respeito a Jesus. Então, essa casa
foi a casa da misericórdia, da palavra, do consolo para todos, e nos ensinou a fazer o bem apesar das ingratidões, das calúnias, de tudo que sofreu. Nos ensinou, como Paulo escreveu aos Gálatas, e não nos esqueçamos, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Temos que nos manter ativos para não desfalecermos. Perseverou conosco as filhas, os filhos, ovelhas perdidas que éramos todos quando resolvemos nascer nesse lar que nos educou com exemplos. Então, a palavra sobre Peixotinho hoje é uma palavra de gratidão, a mesma gratidão que ele nos ensinou, a gratidão pensamental, quando a gente ia comer uma maçã que havia ganho de alguém, ele, quem te deu essa maçã? Ah, foi dona fulana. Antes de morder, faça uma oração, um bom pensamento para a dona fulana que te deu isso. Essa é a gratidão pensamental. A gente pensar com carinho nas pessoas que nos ajudam, não é? Então, a sua mediunidade foi socorrida, foi usada só para socorrer os doentes. Nós tivemos aqui nessa casa tomógrafos. Em 1952 já fazia-se aqui tomografia computadorizada, quando no mundo, no Brasil, ainda não tinha. Só chegou ao Brasil em 1970. E aqui já se fazia, havia um disco transparente, verde claro, que colocava no lugar onde o doente acusava o problema e via-se tudo lá por dentro e podia-se tocar nas lesões. Então, são aparelhos que nem chegaram à Terra ainda. Muitos doentes de câncer, muitos doentes mentais, muitas criaturas obsediadas foram curadas aqui nessa casa. Então, e doentes espirituais também, pessoa que queria se suicidar porque estava com lepra e que, a partir da conversa com Sheila, começou a amar a sua doença e conseguiu fazer seu resgate, que há 5 encarnações ela saía pela porta do suicídio. Então, são tarefas de amparo espiritual. Tinha mediunidade receitista, era clarividente, clareaudiente, desdobramento, psicografia, mecânica, inspirada também, incorporação, efeitos físicos luminosos. Então, foi um médium de grandes poderes mediúnicos que se dedicou totalmente à tarefa do amor. Deus é amor. A simplicidade, a humildade garantiu toda essa fenomenologia linda. E porque Deus é amor, que Paulo interrompe certa vez uma palavra que dava aos coríntios através de uma carta, e ele estava falando sobre os dons, e de repente ele para e escreve aquela linda carta que eu chamo de hino ao amor. Ele escreve assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho excelente. E apresenta a carta.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Deus é amor. Educar a mediunidade no rumo do amor é aproximar-nos de Deus dia a dia. Peixotinho foi um grande médium, porque ele foi um grande homem. Não há grande médium sem haver um médium, um homem bom, um homem justo, um homem de bem, um homem que já aprendeu a amar. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, relembrando a vida desse cristão que aceitou nos acolher em seu regaço amigo, Peixotinho e sua baby, vimos agradecer, Senhor, todos esses exemplos que beneficiaram a minha infância, a minha juventude. Sobretudo, Jesus, a alegria de viver. Sobretudo, Senhor, a resiliência na dor, o perdão, a humildade, a serenidade sempre. Foram a grande herança de Peixotinho e de Baby. Eu te agradeço, Senhor, por isso e rogo, nesta hora, para esta casa que me acolhe, as suas bênçãos de luz e de paz, o seu amor infinito e a sua compaixão por todos os que aqui trabalham. Seja conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja.